E o succinato que é gerado, no caso, ele será então utilizado para uma nova deshidrogenação, porém sem a saída de NADH, mas a saída de FADH2, né? Catalisado também por uma desidrogenase. Notem, gente, que sempre que ocorre uma reação de oxirredução com perda de elétrons para as coenzimas NAD ou FAD, nós temos então as enzimas desidrogenases por trás desses passos, ok? Assim como ocorre aqui com a isocitrato desidrogenase, assim como ocorre aqui com o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que aí no caso que nós temos um complexo, né? Não apenas uma enzima, mas um complexo enzimático que ocorre para que se forme o succinil coenzima A, com a participação de coenzima A dissociada da matriz mitocondrial, né? Lembrando que nós estamos aqui agora no contexto da matriz mitocondrial. E aí, o succinil-CoA gerando succinato, forma-se então GTP ou ATP, e esse succinato pode então vir a ser oxidado, liberando elétrons para o FAD, tornando o FAD FADH2 e se tornando o fumarato. O fumarato, então, poderá então vir a ser substrato da fumarase, que é, no caso, uma enzima que promove a hidratação desse fumarato, gerando então malato, ok? E esse malato, por fim, fecha a oitava etapa do ciclo, né? Que seria uma nova desidrogenação e, por conseguinte, é catalisada por uma desidrogenase, que retira elétrons do malato, transformando o malato em alfa-cetoácido do tipo oxalacetato, gerando também NADH, né? Fechando assim as 8 etapas fundamentais do ciclo. A etapa 1 de condensação, 2 de desidratação e hidratação, 3 descarboxilação oxidativa, juntamente com a etapa 4, etapa 5 fosforilação a nível substrato, etapa 6 nova desidrogenação, 7 hidratação e 8 e última, a última desidrogenação, ok? Lembrando então aqui que nós temos etapas que são irreversíveis conjugadas com etapas reversíveis. O oxalacetato, além de ser o último intermediário gerado, também é o substrato para a renovação do ciclo, para a formação de citrato. E aí então essa etapa também é uma etapa irreversível, ok? Então nós temos uma, duas, 3 etapas irreversíveis, ok? Juntamente com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 etapas reversíveis, né? Aqui nós consideramos a formação do isocitrato, né? Passando aqui por esse intermediário como se fosse uma mesma etapa catalisada pela mesma enzima, a aconilase, certo? Então vamos agora em detalhes para cada uma dessas reações. A formação do citrato é a primeira delas. Então nós temos que as reações do ciclo de Krebs, né, ou ciclo do ácido cítrico, elas tendem também a promover o grau máximo de oxidação do acetato gerado a partir do piruvato que veio da glicólise. Então, nós temos que com acetil-CoA no interior da matriz mitocondrial, ele irá então se reunir com o oxalacetato e ser condensado a citrato pela enzima citrato sintase, ok? Que promove então uma hidrólise também para a retirada da coenzima A da estrutura do acetil-CoA, formando então esse ácido com uma hidroxila na posição central, que é o citrato. Note então a variação grande negativa da reação que faz com que ela seja irreversível. E isso favorece então a direcionalidade da reação para o ciclo de Krebs. A ativação do acetato a partir da coenzima A, porque a coenzima A aqui ela tem dois papéis, né? O transporte desse acetato para vias específicas, mas também a ativação, né? A sua capacidade de saída é muito grande, pois, no caso, ocorre uma maior estabilização da molécula após a saída da coenzima A, favorecendo a condensação em citrato, né? E tornando também, por ser uma variação muito negativa, principalmente por essa estabilização, né, irreversível o processo de início do ciclo.
A segunda etapa é a formação do isocitrato, né, via cis-aconitato. O isocitrato, gerado a partir do citrato, né, pela enzima aconitase, né, perdão, gente, no caso os slides anteriores estavam errados, né, porque no caso não é aconilase, é aconitase, ok? Aconitase. Ela promove então a formação de um intermediário que fazendo com que ocorra primeiro a saída com a posterior entrada de água, tá? Então, essa enzima, no caso, simplesmente ela faz o quê? Ela transforma o citrato no seu isômero estrutural, mudando a posição, né, de forma que muito específica da hidroxila aqui desse carbono para o carbono mais terminal, tá? E essa reação, como tem uma variação de energia livre de Gibbs, padrão bioquímico, relativamente baixa, né, no caso faz com que o processo ele seja basicamente reversível, tá? Então isso facilita muito, no caso, o próximo passo, que seria a oxidação da molécula, né? A oxidação da molécula de isocitrato a o alfa-cetoácido do tipo alfa-cetoglutarato e a saída de CO2, né? O que caracteriza o processo com uma descarboxilação oxidativa. O isocitrato, então, tendo a hidroxila na posição mais terminal, faz com que ocorra a saída de íons hidreto, né, com elétrons e prótons saindo juntamente, e aí promovendo a formação de uma carbonila cetônica, né, mais próxima da extremidade, juntamente com o CO2 do meio da molécula, né, no centro da molécula. E aí, quem que facilita então essa reação de oxirredução, né? Quem que participa? No caso, pode ser principalmente NAD+, né? Ou também a sua própria forma fosforilada em algumas células ou tecidos específicos, fazendo então que ocorra então a saída de NADH ou NADPH mais H+. A enzima, ela promove então a saída de CO2, ela promove a saída de elétrons e de prótons. Ela é então uma desidrogenase que promove a descarboxilação oxidativa. E essa saída de CO2 ela é tão energética, ela libera tanta energia que faz com que o processo seja irreversível. A quarta etapa é a oxidação do alfa-cetoglutarato a succinil-CoA e CO2, mais uma etapa de descarboxilação oxidativa, em que nós temos que a saída desse grupo, que também, né, após a saída, libera uma quantidade grande de energia, que também faz a reação ser irreversível, por a liberação ser negativa, né? Ela estabiliza ambas as moléculas e também faz com que ocorra a perda de elétrons, sendo que o NAD+, predominantemente, é a coenzima que irá então retirar os elétrons, tornando-se então NADH. Essa reação é facilitada pela entrada novamente da coenzima ASH, ok? Aqui não é apenas uma enzima, tá, gente? Aqui é um complexo de enzimas que participam para a retirada desse CO2 dos elétrons na formação de NADH, né, que é o complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. A quinta etapa é a conversão do succinil-CoA em succinato, em que nós temos aqui a formação, né, de uma molécula fosforilada, ou seja, ocorre a fosforilação a nível do substrato, um substrato altamente energético, que é ativado pela entrada de CoA e é estabilizado após a saída desta. E a saída desta, então, libera a coenzima A livre, né? E essa energia, então, é utilizada para que ocorra a junção de fosfato inorgânico a GDP em boa parte dos tecidos em mamíferos, por exemplo. E aí, então, esse GDP, ele vai até GTP, a partir da catálise pela succinil-CoA sintetase, ok? A variação de energia é negativa, mas ela não é tão não tem uma grande magnitude, fazendo com que essa reação seja praticamente reversível, formando o succinato. Então, a sexta etapa seria a oxidação do succinato a fumarato, né? Em que o succinato, também uma reação reversível, catalisada pela succinato desidrogenase, que é uma enzima muito especial, pois ela participa também da próxima etapa da respiração aeróbica, né? Lembrando aqui que nós estamos em um processo aeróbico,
numa via catabólica cíclica, mas no contexto da presença de oxigênio, no organismo que utiliza oxigênio, e essa succinato desidrogenase, ela participa realmente retirando elétrons, né, formando uma dupla ligação e mantendo a orientação dos hidrogênios na posição trans, né, formando o FADH2. E esse FADH2, então, ele atua também com um grupo prostético, ligado covalentemente a essa enzima succinato desidrogenase. E aí, então, nós vamos ver novamente essa enzima nos próximos passos, quando a gente for ver, né, para onde vão esses elétrons retirados pelos NAD e pelos FAD, tá? Essa reação praticamente não tem variação de energia livre padrão bioquímica, tá? O que faz com que explica necessariamente que ela seja uma reação reversível, né? Então, essa enzima, no caso, ela e junto com a sua coenzima reduzida, ela será direcionada para a chamada cadeia transportadora ou de transporte de elétrons após, né, ou a passagem no ciclo de Krebs. A sétima, né, e penúltima etapa é, no caso, a hidratação do fumarato para produzir malato. Nessa etapa, com uma variação de energia livre pequena, a fumarase converte o fumarato em malato pela adição de água, tá? E aí a água, no caso, ela é adicionada, formando uma nova hidroxila, né? E um hidrogênio na orientação trans, formando então o L-malato, pois é uma molécula quiral, né? Ela apresenta então uma isomeria óptica, no caso que nós temos o D-malato, mas é o L-malato que é utilizado no ciclo de Krebs. E aí então nós temos a última etapa, que é a etapa de oxidação do malato a oxaloacetato. E é nessa etapa final nós temos então que o L-malato ele é utilizado de forma reversível pela malato desidrogenase, formando o oxalacetato, um alfa-cetoácido, um grupo cetona, né, uma carbonila, e né, que nessa mesma carbonila, nesse mesmo grupo funcional, no interior da cadeia, ocorre a ligação a uma carboxila, o que caracteriza bem um elemento alfa-cetoácido. Então, o malato ele é convertido a oxalacetato pela retirada dos elétrons da molécula, né, e também dos hidrogênios, formando então NADH mais H+, a partir da participação, necessariamente, da coenzima NAD+, fechando-se assim as 8 etapas essenciais da via cíclica do ciclo do ácido cítrico. O oxalacetato ele é continuamente removido pela citrato sintase, pois sempre no caso que houver a disponibilidade de acetilcoenzima A, o oxalacetato será utilizado para a formação de citrato, tá? E apesar do grande valor, né, de ΔG e ΔG positivo, né, o deslocamento, né, ocorre pois há uma grande concentração de L-malato, que promove então a formação desse oxalacetato. Tal como nós vimos lá atrás, em uma etapa também semelhante da glicolítica, em que ocorria uma ΔG padrão bioquímico positivo e muito grande, mas a concentração de substrato direcionava a reação em uma direção em favorecimento do produto, ok? Bom, então nós temos um processo cíclico, né, sequencial de retirada. A maior característica, talvez, que a gente pode denotar do ciclo do ácido cítrico, além de que ele é um processo cíclico, né, que pode estar ligado ao catabolismo, como a gente pode ver aqui, ele também é um processo em que ocorre em grandes etapas de oxirredução. E essa etapa de oxirredução envolve necessariamente a participação de cofatores. E esses cofatores quais são? Os cofatores NAD e FAD. Os cofatores NAD+, encontram-se associados à matriz mitocondrial e os cofatores FAD estão associados a enzimas, né? No caso aqui a succinato desidrogenase, no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. E então, ocorrem, juntamente com as etapas de oxidação, etapas também de descarboxilação. Por isso que elas são denominadas de processos de descarboxilação oxidativa, pois sempre ocorre perda de elétrons, né, dos intermediários orgânicos com a saída de CO2. E aí, então, ocorrem duas etapas de descarboxilação oxidativa e uma etapa de desidrogenação com saída concomitante de NADH. Uma etapa de desidrogenação com uma etapa
de formação de FADH2, né? Uma coenzima ligada com o grupo prostético à sua enzima. E além disso, existe também uma etapa de fosforilação a nível de substrato, em que o substrato altamente energético, na sua, na sua degradação, libera bastante energia necessária para a fosforilação de um substrato, que é, no caso, o GDP a GTP. E em alguns casos pode ser também a ATP. Notem também que nós temos, então, três etapas relevantes que são irreversíveis. E isso nos denota também que haverá, então, um processo muito forte de regulação por enzimas regulatórias ou reguladoras. O ciclo de Krebs conserva dessa forma a energia da molécula, né, do acetato, que veio, por exemplo, do piruvato, a partir da passagem de elétrons para as moléculas de NADH, FADH2, GTP e também a saída de moléculas de CO2.